nós estamos aqui na Delegacia de Polícia Civil de Tijucas, junto do delegado Paulo, ele que comanda as investigações desse crime brutal aí que chocou a região do Vale do Rio Tijucas na manhã dessa sexta-feira. E a gente quer saber, doutor Paulo, como é que o que a autora, né, alegou sobre esse crime. Perfeito. Então, essa situação ela teve início na data de ontem, né, em Canelinha. É uma oportunidade que a autora do crime convidou a vítima, a qual, inclusive, tinha uma longa amizade de muitos anos, inclusive eram amigas de escola. E a autora, sob a alegação de que estaria levando a vítima para um chá de bebê surpresa, com o intuito de festejar, comemorar a chegada da criança da vítima, aí iria levá-la até esse chá de bebê. No caminho, ela entrou em uma cerâmica abandonada, na Estrada Geral da Galera, em Canelinha, alegando, segundo ela mesma, que o chá, a surpresa seria ali. E aí, em um determinado momento, a vítima, por um descuido, não esperando, né, uma atitude traiçoeira, foi atacada por trás pela agressora, a qual desferiu uma tijolada na cabeça da vítima. A vítima caiu no chão e recebeu diversos golpes de tijolo na cabeça, até perder completamente a consciência. Ela, em ato contínuo, pegou um estilete que ela trazia consigo, abriu o ventre da vítima e retirou a criança de dentro. Essa criança acabou sendo lesionada, inclusive, com esse procedimento. Cortes profundos foram identificados nas costas dessa criança. Ela, após esse crime, ela foi para a rua e simulou um parto natural espontâneo, pois ela já vinha falando para familiares e amigos que ela estava grávida, porém essa gravidez não existia. Na verdade, ela chegou a ficar grávida, segundo ela, no final do ano passado, porém ela perdeu num aborto espontâneo em janeiro. E em razão da família dela estar muito, segundo ela também, com muita expectativa em relação à vinda dessa criança, ela optou em não falar nada e ali ela começou a planejar o crime. E ela chegou nessa vítima mais ou menos no mês de junho, segundo ela, em razão de que isso coincidiria com a suposta gestação que ela teria. Então, até pelo fato de coincidirem as datas e pelo fato dela ter essa amizade com a vítima, facilitou a aproximação e armar, né, simular esse suposto chá de bebê. Ela foi acudida por populares, né, em via pública, os quais prestaram assim, o primeiro atendimento. Ela foi levada ao hospital, porém, ao chegar no hospital, os médicos, já ao olharem aquelas lesões que a criança apresentava, inclusive a criança aparentemente fraturou um braço também, eles identificaram que havia alguma coisa errada ali. Razão que acionaram uma ambulância e levaram essa criança para o hospital infantil na capital. E ela permaneceu internada no hospital em Canelinha. O profissional técnico, o médico, foi atendê-la, né? E ele, inclusive, foi ouvido no procedimento e ele, de pronto, ele viu que tinha alguma coisa errada, porque não havia sinal algum de que essa mulher havia passado por algum processo de parto recente. Ela foi liberada de manhã, que coincidiu com a localização do corpo da vítima. Então, os populares que acharam o corpo da vítima acionaram a polícia militar, já havia essa situação de que a vítima havia desaparecido, e uma das últimas pessoas que havia tido contato com a vítima era essa conduzida. Então, houve uma conversa com ela, inicialmente ela negou, ela não quis, disse que não tinha, ela chegou a relatar, inclusive, que a vítima havia saído com uma pessoa com um Fox preto, ido para São João Batista, com uma outra pessoa, porém, muitas contradições, ela acabou confessando isso para os policiais militares no local do fato, foi trazida aqui para a delegacia, em interrogatório, em conversa com os policiais civis,
ela confessou e deu detalhes de como é que foi, como ela articulou, como ela orquestrou esse crime. O marido dela foi autuado em flagrante também, pelo fato de haver indícios da participação dele. Há indícios. Porém, nós esperamos comprovar de uma forma cabal a participação dele ou não na semana que vem, com a quebra dos dados de telefone celular, bem como de vídeo monitoramento nas proximidades e a oitiva de testemunhas e câmeras de vídeo monitoramento que existem nas proximidades do local do crime, bem como da residência do casal. Até o que a gente pode perceber, que a gente recebeu, inclusive, né, uma foto da autora dentro de um carro com manchas de sangue no braço, segurando a criança. Quer dizer, tem um segundo envolvido que tirou essa foto, né? Segundo o relato dela, foi uma das pessoas que prestou auxílio para ela naquele momento. E aí, segundo ela, numa conversa informal comigo, até a pessoa teria ficado emocionada por estar prestando aquele auxílio e tirou a foto. Porém, nós vamos tudo apurar, inclusive já identificamos essas pessoas que prestaram esse apoio e essas pessoas serão ouvidas na semana que vem. Quantas pessoas, doutor Paulo, foram ouvidas neste dia? Hoje foram ouvidas 8 pessoas, incluindo os 2 conduzidos, policiais militares, os profissionais médicos, os familiares dela, inclusive, foram ouvidos também. Os familiares acreditavam realmente na gravidez dela, foram enfáticos nisso. O marido relata também que acreditava que ela estava grávida, né? Ele nega a participação, mas, como disse, há uma necessidade de diligências complementares para a gente poder elucidar essa parte do crime, né? Até também a gente recebeu, inclusive, fotos que ela publicou, né, em uma página na rede social, no Stories, em que aparece uma mão que parece ser uma mão masculina, né, segurando um bebê. Justamente. Então, Isso, justamente. E essa é a razão principal dessas diligências que vão ser adotadas nos próximos dias, para elucidar se ela realmente teve a participação de mais alguma pessoa nesse crime, seja o marido ou outra pessoa, né? Então, esperamos esclarecer isso já na semana que vem, de uma forma de findar aqui a nossa investigação, e aí ficar aos cuidados do Ministério Público e do Poder Judiciário. doutor Paulo, o que o senhor sentiu assim da autora? Ela está arrependida? A autora, tanto em conversa informal comigo aqui no gabinete, tanto no seu interrogatório, em momento algum ela demonstrou algum tipo de arrependimento. Foi de uma frieza ímpar e demonstrou ser muito calculista nesse ponto. Ela premeditou com detalhes esse crime já há alguns meses, e mesmo presa, ciente, né, da responsabilidade que ela vai recair sobre ela, em momento algum demonstrou arrependimento, sentimento de culpa, de uma frieza ímpar, como eu disse. Sobre a criança, né? Ela passa bem, apesar dos machucados, enfim, como que está o estado da criança? Pela informação que nós obtivemos, foi extraoficial, mas a criança, apesar dessas lesões, ela está bem, né? E o Conselho Tutelar de Canelinha está acompanhando, e agora o futuro dessa criança vai ser decidido pela Vara da Infância e Juventude, né? Essa criança vai ter que passar também por um exame de corpo de delito, até das lesões, né, que ela teve, e provavelmente vai ser encaminhada para a família dela mesmo, né, que vão cuidar desse bebê. Doutor Paulo, em quantos crimes a autora pode ser imputada? Ela foi aqui na delegacia, ela foi indiciada no auto de prisão em flagrante por um homicídio triplamente qualificado, né, por não dar chance nenhuma para a vítima, pela surpresa, pelo motivo fútil da prática, pela ocultação de cadáver, né, pelo fato do local onde ela abandonou o corpo da vítima, e pela lesão corporal grave que ela praticou nessa criança ao cortar o abdômen da mãe e fazer essa extração brutal e de forma animalesca, se pode se dizer, né? Doutor Paulo, ela chegou a comentar se essa criança foi retirada antes da mãe morrer ou depois, enfim. Ela não soube me dizer, eu questionei ela sobre esse ponto, se a mãe
ainda estava viva, ela não soube dizer, ela sabe que ela perdeu a consciência e que ela não se mexia quando ela fez esse procedimento. O Instituto Geral de Perícias, com a confecção do laudo, vai poder nos dizer se a mãe estava viva no momento que houve essa extração da criança ou já estava em óbito. Ela falou qual seria a intenção dela. Ela era ficar com a criança e dizer que a criança era dela, no caso. A intenção dela era ficar com a criança. Ela ia pegar a criança como filho dela e ia criar como se fosse filho, apresentar. Por isso que ela elaborou todo esse plano, que ela estava grávida, que estaria mantendo, ela relatou até certos problemas, chegou até a fazer um ensaio fotográfico com a barriga, enfim. Ela tinha interesse de ficar com a criança, porém, ela também me relatou que sabia que esse plano dela tinha muitas chances para dar errado, mas ela resolveu arriscar. Ela vai para o Presídio Regional de Tijucas, vai ficar à disposição do Poder Judiciário, podendo ser, dependendo da situação dela, porque esse tipo de crime gera, inclusive, hostilidade, inclusive, de outras detentas que podem. Então, vai depender agora do Poder Judiciário, né, e do DIAP, a realocação dela em alguma unidade prisional do Estado para preservar a integridade física dela. O doutor falou que ela perdeu o bebê já tem algum tempo, né? E o marido dela não chegou a desconfiar de nada? Ele foi ouvido? O que foi que ele falou? Ele foi questionado, né, sobre essa questão. Ele realmente ele disse que tomou conhecimento da gravidez da companheira no começo de novembro do ano passado e ela nunca lhe relatou nada, que eu havia perdido. Diz ele que, inclusive, chegou a construir o quarto da criança. Porém, há pontos ali que que levantou suspeita, né? O fato dele nunca, jamais ter acompanhado ela em algum exame pré-natal. A questão temporal, assim, pode-se dizer, em razão do começo de novembro, essa gestação já está um pouco mais adiantada, ele não perceber eventuais mudanças corporais, né, típicas da gestação na esposa. Então, tudo isso nos acendeu um sinal de alerta de uma possível participação dele, a qual esperamos esclarecer já na próxima semana, realmente, se ele tinha ciência ou participou, auxiliou de alguma forma o cometimento desse crime. E era real que ela estava grávida ou ela simulou essa gravidez? A princípio, realmente, pelas informações também extraoficiais que nós recebemos, realmente ela chegou a engravidar. Porém, nós vamos documentar isso no inquérito policial para ter de forma concreta e bem clara essa questão dessa gravidez que ela teve no final do ano passado. Já tenho 22 anos na Polícia Civil e um crime dessa forma e tamanha frieza por parte do autor do crime, eu até então não havia me deparado até então.